Ele não tá com... E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Chegamos assim, né? Chegando. Boa tarde para vocês. Estávamos tentando acompanhar aqui pelo celular também para poder ver os comentários de todo mundo, porque a gente vai apresentar o nosso talk de hoje e a gente vai colocar na tela cheia e aí estamos nos entendendo nessa tecnologia ainda, mas está tudo tranquilo. Pessoal, dá um ok aqui no chat para gente saber se vocês estão nos ouvindo direitinho, se está tudo bem aí para vocês. Vamos lá, então? Gente, a gente queria muito agradecer estar aqui hoje. Olha, agradecer especialmente ao Tonico Novaes, que é o diretor-geral aqui da Campus. Quantas vezes a gente foi convidado para poder nos apresentar presencialmente? A gente nunca estava em São Paulo. Então, assim, aquelas coisas... A pandemia teve um monte de coisas ruins, né? Mas a gente olhar para o copo cheio, teve algumas coisas positivas. Então, felizmente, a gente pôde estar aqui hoje. Estamos muito felizes e muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Um beijo para a Tati, para Luiz Gustavo, para a Parada 10, para o Gabriel, para o Leonardo, para todos vocês que estão assistindo a gente aqui hoje. Todos, todas e todos. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o futuro do entretenimento, especificamente do entretenimento ao vivo. Vamos explicar para vocês o que é isso e do que a gente está falando. A gente fez uma apresentação aqui, que a gente vai compartilhar com vocês aqui na tela cheia. Galera, se vocês tiverem alguma pergunta ao longo da nossa apresentação, coloque aí no chat, a gente vai tentar deixar alguns minutinhos no final para a gente responder, porque agora a gente não está conseguindo ver o chat. Mas a gente tem muito conteúdo para passar, então a gente vai passar esse conteúdo voando para a gente poder ter um tempinho de estar conversando com vocês no final, tá então, bom? Gente, ó, respira fundo, vamos lá. Primeira coisa, muito prazer. Eu sou a Carol Soares, esse é o Franklin Costa. Muito prazer. Nós somos sócios do clube OCLB, está ali o Instagram, se você quiser acompanhar a gente. E sempre que a gente começa qualquer tipo de conversa com alguém, a gente fala que tem 3 coisas importantes para vocês saberem sobre nós. A primeira delas é que nós somos um casal e nós somos nômades. Desde 2017, a gente vendeu e doou tudo que a gente tinha no nosso apartamento no Rio de Janeiro e a gente partiu para viajar o mundo em busca de ideias, inovações que inspirassem criatividade, especialmente festivais, cidades, porque nós compilamos todos esses aprendizados, todas essas informações dentro do que nós fazemos, que nós somos designers de experiência. Quer dizer que a gente traduz tudo isso que a gente vive, que a gente vê, em palestras, cursos, treinamentos, workshops e também consultorias e trabalhos com marcas. E, especificamente, o nosso campo, a nossa área de atuação é o entretenimento. Nós somos especialistas em entretenimento. Mais ainda no ao vivo, tá? Exatamente. Porque quando a gente fala de entretenimento, entra a televisão, entra a revista, entra a música. O nosso negócio está muito relacionado a eventos, a festivais, conferências de inovação como a Campus Party e também a experiência de marca. Exatamente. O Franklin tem mais de 20 anos trabalhando como publicitário e ali na interseção entre marketing, comunicação e eventos. Eu tenho um background acadêmico, eu tenho mestrado em antropologia do consumo, tenho doutorado na área do meio ambiente, e a gente tem esse match do olhar do mercado e do olhar acadêmico para os nossos produtos e os nossos serviços. A gente fala tudo isso só para vocês entenderem que a gente tem um certo lugar de fala, tá? Para falar sobre entretenimento ao vivo. De onde que a gente vem, por que a gente está falando o que a gente está falando. E nós somos fundadores do clube, que é essa marca, e o clube, gente, ele é uma série como eu falei, a gente traduz esses aprendizados, essas tendências, essas inovações em cursos. Esse aí é um exemplo da nossa Masterclass, que era um curso que a gente fazia, uma imersão de aprendizagem, que a gente faz sobre um tema. A gente já fez sobre a nova era dos festivais, a gente já fez sobre o mercado de música eletrônica. Era um evento presencial e esse ano a gente fez um online, que o nosso tema foi o futuro das experiências. Adaptar-se é preciso, vocês vão ver aí ao longo da apresentação por quê. E o clube também, além da gente falar sobre essas inovações, a gente também leva as pessoas para verem e viverem essas inovações e essas tendências, especialmente em festivais, em conferências, em diversos lugares do mundo. Então, esse é só um exemplo de uma foto de um Club Journey que a gente fez para Lisboa, onde a gente fez uma experiência de aprendizagem junto lá com o pessoal do Rock in Rio Lisboa. O clube também hoje, gente, ele é uma marca, então, que tem essas submarcas, né? Então, eu falei da Masterclass, falei do Journey, o INC é o nosso braço que trabalha com corporativo, com empresas, e a gente tem a Cápsula, que é a nossa newsletter semanal gratuita. Sugiro você ir lá no oclb.com.br/cápsula, se inscrever, você vai receber toda semana um conteúdo com uma super curadoria nossa.
O tema dessa semana é Olimpíadas, é claro, né? Claro, né? O que mais? Aí, só para vocês conhecerem um pouquinho, assim, do nosso portfólio, com quem a gente já trabalhou, a gente trabalha muito com essas marcas do entretenimento ao vivo, tanto festivais, né, como Tomorrowland Brasil, Ultra Music, como também marcas que dialogam com esse segmento. Então, Heineken, Coca-Cola, Natura, por exemplo. E o clube também, gente, além de tudo isso, ele é a primeira comunidade de criadores de experiências do Brasil. É difícil quando as pessoas perguntam assim, né, o que é o clube, né? Ainda fala assim, o que é o ACLB? Não, o ACLB é o clube. Mas peraí. Então, gente, o Clube Comunidade é hoje mais de 300 profissionais das indústrias criativas do Brasil inteiro, que fazem parte desse network super poderoso de trocas e conexões que acontece diariamente dentro de uma plataforma que é o Discord, e também uma formação com aulas especiais toda semana. Então, a gente tem um membro aí super especial, que é o Tonico Novaes, aqui da Campus Party. Então, Tonico, beijo para você. E por que a gente está aqui hoje, né? Gente, a gente está aqui para poder falar sobre a revolução que o entretenimento ao vivo tem passado nesses últimos 15, 16 meses, né? A gente traz esse slide, a gente vai falar um pouquinho sobre o Travis Scott. Imagino que alguns de vocês já tenham ouvido falar bastante sobre esse episódio do Travis Scott no Fortnite, mas, assim como historiadores vêm dizendo que a pandemia é um marco histórico que define a entrada do século XXI e o final do século XX, a gente diz que esse evento ao vivo do Travis Scott no Fortnite, ele representa o início do século XXI da indústria do entretenimento ao vivo. Então, uma coisa que a gente costuma falar bastante é que o show, na verdade, nunca acabou. Ele só mudou de palco e mudou de meio. E aí a gente tem que ter um olhar um pouquinho atento para poder entender o que tem acontecido nesse período de pandemia. É isso que a gente vai apresentar para vocês. Então, eu gosto também muito da frase do William Gibson, que é o pai do cyberpunk, do movimento literário. Ele fala que o futuro já chegou, só não está ainda uniformemente distribuído, só não está conectado. O que a gente vai fazer aqui é conectar esses pontos. Antes da gente falar um pouquinho sobre o futuro, vamos falar um pouco sobre o que aconteceu, né, desse tempo para cá, para a gente poder, todo mundo estar na mesma página. Ali em março do ano passado, a gente teve uma série de cancelamentos de eventos, né? Os principais eventos que foram cancelados, assim, os primeiros grandes foram nos Estados Unidos, o Ultra Music Festival, um festival de música eletrônica, e o South by Southwest, o SXSW, que é um grande festival de inovação e criatividade que acontece em Austin, no Texas. Mas aí depois veio o Mobile World Congress, Lollapalooza, Coachella, todos os festivais foram suspensos. Num primeiro momento, a gente vê a produção dos eventos amadores em casa, né? Dá até saudade de lembrar um pouquinho aquele momento que a gente tinha um contato mais íntimo com o artista, sem produção, sem make-up, né? Sem luzes, sem nada. A gente estava lá na casa do artista, vendo ele no dia a dia, vendo o cachorrinho dele latir, vendo a criança ali do lado chamar a atenção dele também. Então, a gente teve festivais como o Festival Fico em Casa, a gente teve o Together at Home, a gente teve o Festival dos Festivais, né? A gente teve vários movimentos desses. Quem daí aí tá com saudade desse momento ali, não do momento do medo, mas do momento de estar ali, vou ver a live lá daquele artista favorito que eu sigo. Aí, logo em seguida, a gente tem um marco que são as superproduções, né? E aí o marco já vem com o Gustavo Lima, depois a Marília Mendonça, quebrando recordes de transmissões no streaming, mas com uma produção ali meio polêmica, será que pode, será que não pode nesse momento? E bebe pra caramba, e é divertido, não é divertido, enfim. O fato é que esse entretenimento ele foi se desenvolvendo do modelo, primeiro, amador para o modelo mais profissional, né? Aí depois teve festivais como o Koala, festivais como o Sarará, de BH, que fizeram plataformas e fizeram transmissões que pareciam mais uma revista eletrônica, mais um programa de televisão do que efetivamente um festival que você está lá. Grandes experimentações, na verdade. Grandes experimentações. E a gente sempre exalta e dá parabéns para essa galera, porque essa galera está acelerando curva de aprendizado. É óbvio que tudo isso daqui a pouco vai ser default, vai ser padrão para a gente, para as próximas gerações. A gente vai falar sobre isso um pouquinho no final. Fica com a gente. E a Campus Party aí, né, com o nosso Tonicão, no ano passado, já estava fazendo uma versão online, agora está fazendo uma ainda melhor, ainda maior. Então, que bom. Depois, a gente tem uma terceira fase, que a gente fala que são os modelos de negócio. Aqui no Brasil, isso ainda não decolou muito. O brasileiro ele tem uma dificuldade de pagar por coisas online. Mas, lá fora, turnês de artistas, festivais incríveis como Tomorrowland, ou Collision from Home, que é da família do Web Summit, que também é um festival de inovação, de tecnologia, eles começaram a cobrar ingressos, como se fosse qualquer outro festival, um valor muito mais reduzido,
mas entregava uma experiência de um festival. Eu participei do Tomorrowland com a Carol e eu me lembro que eu ficava confuso sobre que palco que eu vou, que atração que eu vejo, né? Então, assim, isso foi o primeiro momento de FOMO que eu senti online. Alguém aí, gente, chegou a participar dessa edição do Tomorrowland digital no ano passado? Conta aí pra gente. Conta pra gente na sala do chat aqui. E depois a gente teve no final do ano a CCXP, que também foi um modelo de negócio, tinha um ingresso gratuito, mas também tinha um pago, tinha um modelo de uma experiência íntima com o artista, que se pagava até R$450 para ficar 10 minutos conversando com um convidado gringo. O Airbnb Experience está fazendo muito esse modelo também. E a gente teve no final do ano um evento que a gente destaca como bastante representativo desse modelo, que foi o Hostel do RD Summit, né? Um evento corporativo de uma plataforma de tecnologia, mas que se adaptou muito bem a esse momento que a gente está vivendo. Na música, isso aconteceu desde o início do ano. Assim, a Erykah Badu, ela estava fazendo uma série de shows, né, Carol? Uhum. Ela tinha, logo no início da pandemia, ela fez a Quarantine Series e ela começou cobrando $1, depois $2, $3. E a curva de aprendizagem foi tão intensa que ela agora está com uma produtora só para conteúdos de streaming, né? Exatamente. E a Dua Lipa fez uma mega produção, assim, um programa que parecia... Eu sou da época da MTV, então parecia ali uma transmissão ao vivo da MTV, mais paga, e que teve, acho que, mais de 5 milhões de pessoas no mundo inteiro que viu, e foi a maior turnê do ano passado, uma turnê online. Óbvio que não teve turnês presenciais, mas foi a maior turnê paga da história. Se eu não me engano, tem uma estatística falando que esse show foi assistido por uma quantidade de pessoas que caberiam 200 mil estádios no Maracanã. Então, assim, essa é uma das vantagens da escala, né, da internet. E o que a gente está trazendo aqui, gente, é como que esses processos foram acelerados, né? Sem julgamento se é melhor, se é pior, mas como foi acelerado, como que a tecnologia acelerou e como que tanto alguns artistas quanto alguns eventos já estão vendo o lado positivo de criar produtos digitais, porque, na verdade, você tem um alcance muito maior, você tem métricas ali muito mais fáceis de avaliar. Um exemplo disso, então, foi o South by Southwest, que foi dos primeiros festivais que foram cancelados em 2020, né, Frank? Uhum. E que fez uma edição digital agora. Sim, e aí, inclusive, eles já prometeram uma edição híbrida para o ano que vem, porque eles entenderam as vantagens de você fazer um evento digital, né? Escala, é uma nova fonte de receita, você consegue fazer propriedades de patrocínio geolocalizadas, né, coisa que você não consegue fazer lá no ao vivo. E agora, nesse ano, a gente também vê alguns outros exemplos de entretenimento, de eventos, de experiências online que estão chamando super atenção da gente, com destaque aí para o que o pessoal do Shift Festival fizeram recentemente, assim, um evento de inovação e tecnologia que aconteceu numa plataforma chamada Gather.town, né, que eles simularam uma cidadezinha. Já é um upgrade do que a gente está vendo ali do ano passado de Zoom, de Meets. Agora você tem um Gather.town, você tem o Spatial Chat, você tem várias outras plataformas. Se você quiser ficar sabendo disso, assina a cápsula, uma newsletter, que toda hora a gente fica mandando essas informações por lá, tá bom? E o reboot, né, The Road, agora dessa Campus Party maravilhosa. Então, gente, tudo isso a gente está trazendo para poder falar que sim, existia um lado trágico dos eventos, do entretenimento ao vivo, que ela foi uma das primeiras a ser impactadas e paralisadas e está sofrendo bastante até agora, artistas com várias questões de doenças mentais, todos profissionais de produção em situações altamente vulneráveis, mas também teve um lado mágico dessa história toda, que foi esse do show, ele se encontrar, né? A nossa necessidade de sociabilizar, de abraçar, de se conectar, não acabou, pelo contrário, se potencializou. Então, de alguma forma, a gente conseguiu dar vazão para isso, através das lives, através de um show, através de um evento como esse da Campus Party. E daí a gente vai falar aqui um pouquinho para vocês, dentro, né, dessa lógica de que o show nunca parou, a gente está com o radar super ligado para tudo que estava acontecendo. A gente vai falar de 3 grandes movimentos, assim, que a gente viu sendo impulsionados aí no último ano. O primeiro deles, com certeza, é o mais óbvio de todos, que são os games como novos palcos. Os games, é claro que eles já estão, já é uma indústria maior do que a soma da indústria da música e do filme, do cinema, já há muito tempo. Mas no último ano, disparou. Se você der uma pesquisada no Google Trends e colocar lá games, por exemplo, você vai ver que tem um pico absurdo de acesso e de pesquisa, né? Todo mundo hoje é gamer de alguma forma, né? Quem joga bingo online, quem joga paciência e quem joga o Fortnite ou Animal Crossing ou outro desses jogos da moda. Mas eu acho que o ponto mais interessante de falar sobre os games é para a gente poder prestar atenção de como eles estão relacionados a uma nova geração comportamental, né? Por exemplo, tem essa estatística que saiu de uma pesquisa que a IBM fez, todo mundo, para falar que
a geração Z não se importa tanto quanto as anteriores quanto interações sociais e presenciais. Isso significa que as próximas gerações, à medida que elas tiverem mais acesso à tecnologia e que óculos de realidade virtual e experiências imersivas digitais se desenvolverem, a gente vai cada vez mais escolher essas opções. A gente tende a pensar, né? Eu costumo muito dizer isso, né? As pessoas da minha geração ou de gerações anteriores, não, nada, a experiência presencial nunca vai ser substituída. A gente não sabe. A gente não pode falar nunca e não pode falar sempre. Né? A gente não que vai ser substituída, as coisas são complementares, elas vão trabalhar cada vez mais juntas. Vamos falar sobre isso no final. E o significado das coisas mudam, né? E o significado das coisas muda também. Então vamos abrir a cabeça, porque o mundo está mudando e quem enfrenta resistência vai ficando para trás. Um outro ponto muito importante é esse artigo que saiu no Guardian, no jornal inglês, hoje portal, né? Para falar que os games substituíram a música, vem substituindo a música como o mais importante aspecto da juventude cultural. Né? Enquanto a minha geração era definida por tribos, né? Você é da galera do quê? Do grunge, do hip hop, da música eletrônica. Hoje, a geração Z, as novas gerações, já estão sendo clusterizadas por games. Né? Que tipo de game, que tipo de interação você tem? Né? Então, isso é óbvio que são teorias, é óbvio que é tudo muito bonito no papel, né? A gente, inclusive, bota em xeque muito dos conceitos de geração, né? Mas isso aí define o espírito de um tempo, né? É o que o mundo está nesse momento discutindo. E aí vem o caso do Travis Scott, porque isso é um fenômeno, né? 22,7 milhões de pessoas assistiram esses 8 minutos, ainda está no YouTube, se você não assistiu, por favor, assista. Teve um acréscimo de 26% no stream de música dele. Tudo que esse cara hoje faz vira ouro, né? Ele e o Kanye West. Aliás, tem um documentário dele maravilhoso no Netflix, né? Se você não super assistiu, recomendamos. Super recomendamos. E, enfim, né, 20 milhões de vendas e merchandising. O que são essas vendas e merchandising, gente, no jogo? É o skin, né? Aquele movimentinho, aquele joguinho, aquela dancinha, aquele uniforme que ele compra. E isso aí é o grande modelo de negócio desse segmento que a indústria do game chama de Game as a Service, né? Que é tudo gratuito e até o momento que você começa a se envolver demais com o jogo e você começa a pagar para você ter benefícios exclusivos. E é tão relevante isso, essa história da música com os games, que o Fortnite já fez uma declaração falando que ele quer ser a parada obrigatória de qualquer torneio de artista. Então, pensa bem, daqui a pouco, provavelmente no ano que vem, quando a gente voltar a ter festival, a gente vai ter uma turnê de um artista que vai começar no Fortnite, no modelo super promocional, vai ter um desdobramento real, físico no festival, e volta, de repente, para um game, volta para um biz ali, num Roblox da vida, ou no próprio Fortnite. Né? Essas coisas estão cada vez mais difusas, essas barreiras estão cada vez mais líquidas. E aí, só para poder fechar essa parte, novos palcos, né? Por quê? Você pega aí, no próprio Brasil, né? A Jojo Todinho fazendo a trilha do Call of Duty, a Malia produzindo um clipe maravilhoso de realidade estendida, junto com a Game XP, o Alok, que patrocina time, joga, né, Free Fire, a Anitta, a Luísa e a Pablo Vittar, com toda uma estética de games, a Drica Barbosa também, com o Laboratório Fantasma, já está no universo dos games. Para quem trabalha com entretenimento, especialmente artistas, games é uma coisa que não tem como escapar. Né? Se você quiser, obviamente, alcançar uma plateia um pouco maior. Se quiser ser nichado, tudo bem, pode continuar por lá. E aí é muito interessante esse ponto, né? Mais uma vez voltando para a questão das gerações, de que a gente fez uma palestra numa empresa, e aí uma das pessoas falou que, mãe, ontem a gente foi no show do Travis Scott, né? Aqui está o Little Nas X no Roblox, né? Mas como assim você foi no show do artista? Não, mãe, eu e meus amigos nos encontramos, a gente assistiu esse show no jogo. Não importa se for Fortnite ou Roblox. Mas o que importa nessa mensagem é as novas gerações mais jovens, elas já não entendem isso como uma coisa do tipo, não, é um jogo. Não, é um show. É um show. E o que tiver presencial vai ser um show também. Né? Então, vamos abrir a cabeça. Então, gente, falamos um pouco aí rapidamente desse universo dos games, né? E como que isso se conecta muito com a música. E aí, um segundo tópico que a gente queria falar é sobre os festivais, né? O que aconteceu com os festivais nesse período? Parou completamente? Foi um apagão? Como que os festivais se movimentaram, né? Então, a gente vai falar um pouco dos festivais digitais e por que a tendência é acelerada. Então, vou trazer aqui até a fala da Andrea... Qual é o sobrenome dela? Do Tomorrowland, Andréa Galasso, do Tomorrowland, falou com a gente, olha,
a equipe tinha um plano de fazer um evento digital que, no projeto, normalmente demoraria 2 anos e meio. A gente fez em 3 meses, né? Então, como que isso foi acelerado, né? Então, só para vocês terem uma ideia do que foi esse festival que aconteceu, a primeira edição digital deles foi no meio do ano passado, eles já fizeram outra no final do ano e já anunciaram mais 2 ou 3 para esse ano, né? Acabaram de fazer uma agora, né? Então. E aí eles criaram um mundo, né? E foi o festival que teve pela primeira vez aquela sensação do FOMO, né? Do Fear of Missing Out, porque era uma transmissão, mas você podia estar em vários palcos ao mesmo tempo, você podia estar participando de jogos e brincadeiras, você podia estar explorando aquele universo ali, né? Foi tudo construído na plataforma Unreal Engine, né? Que é a mesma do Fortnite, né? Exatamente. Então foi uma experiência paga, né? A gente tem falado muito desses novos modelos de negócio, que custava 20 euros para poder assistir o final de semana. Mas foram 60 artistas que tocaram em 8 palcos, e aí eu falei, tinha várias experiências lá dentro para você explorar esse mundo, e mais de 150 mil ingressos vendidos e 1,8 milhões de visualizações. Né? Sob o ponto de vista do mercado, são 3 milhões de euros para fazer um evento de 3 meses no online. É óbvio que eles tinham uma comunidade global de centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro. Mas... É uma marca global, né? Mas especialmente o Tomorrowland, que é um festival que presencialmente ele só é para acima de 18 anos, ele tem fãs de diversas idades, essa é uma estratégia fenomenal. Campeão. Outro festival que a gente comentou lá na frente que explorou o universo digital esse ano foi o South by Southwest, que é um festival de inovação, criatividade, música e cinema que acontece nos Estados Unidos. Eles fizeram também com ingressos pagos a $325 e foram aproximadamente 250 sessões entre talks, exibição de filmes, shows, né? Em 5 canais diferentes, e também investiram nessa experiência de VR, de ativação de marca. E o ponto interessante, tinha cerca de 1.600 brasileiros inscritos, depois dos americanos, que o festival é americano, os brasileiros é a nação que mais participa desse festival. Então, você imagina o alcance disso também agora, que as pessoas podem assistir daqui de casa sem ter que viajar para os Estados Unidos, né? Então, a gente está falando dessas novas possibilidades de alcance que esses festivais estão atingindo. Um outro festival que fez uma estratégia muito interessante em 2020 foi o Afropunk, que é um festival muito pautado na cultura negra, na militância, né? E eles fizeram uma plataforma que foi super legal, que ela era georreferenciada. Então, você tinha atrações que, por exemplo, só apareciam para quem estava assistindo no Brasil, como uma série de debates com a Djamila Ribeiro. E você tinha lá dentro dessa plataforma inúmeras coisas para você fazer, não apenas assistir shows, mas participar de workshops de cabelo, de moda, de maquiagem, tinha lojinhas. Então, trazendo muito essa experiência múltipla do festival para essas plataformas digitais. E aqui no Brasil, o que aconteceu? A gente destaca aqui alguns festivais que aconteceram no ano passado e que foram super interessantes. O Festival Amazônia Mapping, que é um festival de videomapping, que eles construíram uma Amazônia digital, né, em que os maps eram feitos ali dentro da plataforma. O Festival de Música do Ceará, em que você criava um avatar para você poder participar. O Coquetel Molotov, que é um festival de Recife, que desde o início do ano passado está experimentando diversas linguagens, diversas possibilidades no digital, eles não pararam um segundo. E o Multiplicidades, com esse manifesto maravilhoso, né, que o que eu quero ainda não tem nome, que fizeram também uma edição super interessante no ano passado. Com mapping, né, lá no Museu Histórico Nacional, o show do Tom Zé, brilhante. E tudo isso que a gente está falando, gente, é gratuito, tudo isso está acontecendo aqui no Brasil nesse momento. Por fim, já falamos dos games como um movimento super importante para a gente poder estar de olho, como que os festivais estão se adaptando para o meio digital, mas eu acho que o mais interessante é que tudo que a gente tem visto tenta simular o que acontecia no presencial, no online. E essas experiências que a gente vai apresentar para vocês agora, não. Elas são nativas digitais, elas já nascem com esse DNA. Por exemplo, o Plymouth Point, que é um espetáculo, que é um teatro imersivo, interativo. É bem difícil de explicar, mas eu vou tentar dizer. É uma espécie de um escape room, né? Aquele jogo que você tem que resolver um mistério, um enigma, num tempo X, com um grupo, né? E, ao mesmo tempo, você é parte dessa peça, né, de teatro. Isso está no ar ainda, está online. Vocês podem procurar. Quem sabe falar inglês tem que saber falar inglês para poder participar. Isso aqui é uma cena, eu jogando... o Plymouth Point é um mistério, é um assassinato, você tem que descobrir quem é a pessoa que assassinou aquela pessoa, você joga pelo Zoom, e para você descobrir
quem é a pessoa, você tem que navegar pela internet, você tem que navegar pelo Facebook, você tem que navegar pelo YouTube, você tem que acessar sites, você tem que ver e-mail. Então, assim, é muito impressionante porque você fica literalmente preso, é uma experiência imersiva, você fica engajado, você esquece do mundo. Não é aquela coisa que toca o WhatsApp, você dá aquela olhada. Né? Já viu aqueles vídeos de realidade virtual que as pessoas ficam fazendo no YouTube para rir, assim, né? Que a pessoa se perde no mundo, cai no chão. Eu estava quase caindo no chão passando esse jogo. Um outro exemplo bem interessante para a gente poder ficar de olho é o Airbnb, e eles estão fazendo um Airbnb Experiences Online. O que significa isso? Eles convidam pessoas, criadores de conteúdo, para criarem experiências pagas. Esse aqui é um exemplo, essa aqui é a experiência paga mais bem-sucedida, é a mais comprada da plataforma, que é um grupo de drags portuguesas que ensinam a fazer uma sangria. Aprender a fazer a sangria é o de menos. O negócio é você ficar bêbado com essas drags. Fazendo um espetáculo, né? Para você, zoando, rindo ali. Então, assim, é uma interação íntima, 1 a 1, né? E normalmente são grupos de, sei lá, elas fazem essa performance para até acho que 30, 40 pessoas, vendem 3, 4 vezes por dia e está lotado o tempo todo. Se você procurar, tentar buscar, você vai ver que tem muitos espaços fechados. É um grande modelo de negócio. O Criolo na Twitch, né? A gente brincou, fez um post no início do ano falando que a live mais importante do ano já aconteceu. Pouca gente viu, mas quem viu ficou impressionado como a gente. Foi o primeiro show 100% de realidade estendida no Brasil, que aconteceu na plataforma Twitch. E era realmente uma experiência de um show online que eu falei, cara, isso aqui é o futuro, né? Como o Travis Scott, só que já num outro patamar ainda, né? Porque eram personagens reais interagindo num ambiente completamente digital e sem dimensões, assim, né? Sem nenhuma conexão com nada real, né? Exatamente. E aqui a gente traz o print da plataforma Gather.town para poder visualizar um pouquinho o que o Shift Festival fez nesse ano, né? Isso aí não é o Shift Festival, isso aí é um vídeo promocional dessa plataforma, mas você já consegue criar mundos, né? Mundos 8 bits. Cada um vai ter um bonequinho, esses bonequinhos você tem ali a sua interface no vídeo para poder conversar com as pessoas, né? Você pode criar experiências aí. Então, a gente poderia estar assistindo essa conversa aqui dentro de uma sala, poderia ter um lugar que tem um show, uma área de conversas, de networking. Então, você consegue criar um mundo ali dentro dessa plataforma. Né? Sem dúvida. Gente, são alguns exemplos de coisas que estão acontecendo. A gente, assim, tem, obviamente, vários outros. A gente tem um tempo relativamente curto, a gente também quer ouvir as perguntas de vocês. Mas eu vou trazer algumas provocações aqui no final sobre as coisas que a gente está discutindo dentro da nossa comunidade. Primeiro, NFT. NFT é maravilhoso, né? Porque é o assunto desde ontem para hoje. Não sei se vocês viram que queimaram, né? Uma obra do Picasso, um coletivo queimou uma pintura do Picasso e gravou quando queimaram a obra, e essa gravação virou o NFT. Né? O NFT são esses tokens assim, né, não fungíveis que eles criam pela primeira vez uma sensação de escassez na internet. A indústria da música tem dito que o NFT é uma revolução maior do que a MTV, maior do que a invenção do MP3, porque pela primeira vez você consegue criar escassez, né? Você consegue mostrar que aquilo aqui é uma obra única, né? Então, essa discussão do Picasso, da obra que foi queimada agora, mostra pra gente o futuro da arte, né? É uma arte performática, uma arte digital. Eles queimaram a obra, mas ao se tornar NFT, ela ficou para sempre. Então, poderia ficar muito mais para sempre do que a obra mesmo original, se tivesse acontecido alguma coisa. Ela deixa de ser de um único colecionador numa sala fechada e ela está distribuída pelo mundo. Até porque quem comprou a obra foi um coletivo. Né? Então, assim, NFT é um assunto para todo mundo ficar com o radar ligadíssimo. Né? Aqui foram alguns exemplos de NFTs. O mais icônico de todos é um assunto que está muito bombado no universo da arte, mas foi o Beeple com uma obra chamada Everyday, que foi vendida no principal leilão de arte do mundo, um dos principais leilões de arte do mundo, da Christie's, por $69 milhões. O primeiro tweet do Jack Dorsey também foi vendido por $2,9 milhões. Quem compra o primeiro tweet por $2,9 milhões? Né? A NBA, que começou a usar momentos colecionáveis dos jogos para vender esses top shots. O Dom Diablo, que é um DJ de música eletrônica, que fez o primeiro show em NFT. A Havaiana e as marcas começaram a entrar na onda, vendendo agora, né, peças em NFT virtuais. E até o meme da Fire Festival,
né? Se você não assistiu esse documentário, por favor, assista hoje. Vai para Netflix. É uma anti-aula, é aula do que não fazer na produção de um evento. Vai para Netflix, está lá, Fire Fest, você vai entender essa piada aqui do sanduíche de queijo. Provocações é essa, né? Ao mesmo tempo que o blockchain permite o fim intermediário, a gente cria uma escassez artificial na internet. E como que isso impacta o futuro da economia? Como que isso impacta a questão do desequilíbrio de renda, né? Quem vai ter acesso a isso, né? Além de questões ambientais também, né? Porque para gerar um NFT você tem uma descarga de energia absurda. O 5G, gente, não é meramente um upgrade, né, de 1G, 2G. Ele é uma nova internet. Ele é uma tecnologia que promete revolucionar muito ainda a nossa vida. Porque tudo que a gente está fazendo aqui agora ainda tem latência, a gente ainda demora um pouquinho, alguns segundinhos para ver vocês comentando na sala do chat, a imagem pode travar, o som pode falhar. Com o 5G, a princípio, a promessa é que isso tudo vai acabar, tudo vai ser instantâneo. É possível você colocar 4 músicos tocando, cada um num lugar no mundo, e eles terem um mesmo retorno de som imediato. Então você pode ter shows, por exemplo, de K-pop, de bandas que vão estar em vários lugares do mundo cantando a mesma música em sincronia. Então, isso é uma revolução muito grande, que a gente não tem nem ideia ainda de onde vai parar. Teve uma palestra no South by Southwest com o Steve Aoki, o DJ, e um engenheiro que está trabalhando com a tecnologia de 5G, e ele estava explicando para o Steve Aoki que ele vai poder, por exemplo, usar um óculos, ele vai poder olhar para alguém na plateia, ele vai poder escolher aquele alguém da plateia, vai tirar uma foto com o óculos, vai subir aquela foto, a pessoa pode pedir uma música para ele ali na hora, ele vai poder pegar as músicas, ele pode gerar uma competição de quem pede as melhores músicas, um ranking, as pessoas podem votar, e ele pode escolher ali em cima da hora. Então, assim, isso aqui vai ajudar a gente cada vez mais a aproximar-se da realidade virtual e da realidade presencial. E é exatamente essa provocação que a gente traz, né? Quantos têm acesso à banda larga, né? A gente fala muito sobre realidade virtual, sobre tecnologias emergentes, mas a gente não consegue nem fazer uma live às vezes, né? A maioria dos brasileiros acessa ainda pelo celular. Quantos têm acesso? Como que a gente radicaliza a democratização disso? Essa é uma boa pergunta. E aí tudo que a gente está falando leva para esse local, né? Dessa última provocação que são das realidades mistas. A Amy Webb, que é uma futurista, ela disse que a gente já está vivendo uma realidade mista. Então, assim, para você pensar no tempo que você dedica da sua vida dentro de um ambiente que não é um ambiente presencial, né? E aí a gente está falando de VR, né? Mas, cara, o WhatsApp já é uma realidade mista, né? A gente fala isso sempre, as pessoas falam, como assim? A gente já passa o dia imerso ali, criando personagens diferentes em cada grupo que a gente interage, né? E hoje em dia o celular já está do nosso lado, a gente está o tempo todo nessa nova realidade. Isso aqui é uma realidade mista, né? Eu poderia agora tirar assim, minha máscara e mostrar para vocês que, na verdade, eu sou um avatar, né? Então, assim, quem disse que isso aqui está acontecendo aqui agora, nesse momento, né? A gente está cada vez mais com essas fronteiras diluídas. E aí, olha que louco. A Scientific America é uma revista de divulgação científica. Ela tem o que significa isso? Ela pega artigos acadêmicos, traduz para um público mais leigo. E um dos artigos que eles traduziram de física é que alguns cientistas já estão acreditando na teoria da Matrix. E estão conseguindo começar a provar que a gente, na verdade, já está vivendo uma simulação. A chance da gente estar vivendo uma simulação já é de 50%. A gente já pode estar na Matrix. Será que a gente tomou o comprimido certo ou não? E aqui as provocações, eu acho que são 2 dicas, na verdade. Se a gente quiser entender para onde vai esse mundo, eu recomendo muito assistir esse filme, que é um clássico, é um dos meus 10 filmes favoritos de todos os tempos, que é o Her, Ela, do Spike Jonze. E também esse livro que eu li recentemente nesse ano, de um autor japonês que mora na Inglaterra, chamado Kazuo Ishiguro, Clara e o Sol, que é uma história, é um romance, uma ficção, narrada por uma robô de inteligência artificial, mas que questiona o que é ser humano, né? O que é essa diferença entre o tecnológico e o orgânico, né? Entre o virtual e o real, entre o espiritual e a carne, né? Mas, gente, tudo isso que a gente está falando é o futurinho, futurão, né? Tem coisa acontecendo agora, tem coisa que a gente só vai ver daqui a pouco. E aí a gente tem que recorrer à sabedoria do maior filósofo, poeta do samba brasileiro, que é o Paulinho da Viola, que diz: quando penso no futuro, não esqueço o meu passado. Se agora, nesse momento, a gente está aqui conversando, mediado por uma tela, né, é óbvio que a gente está sentindo muita falta das experiências presenciais. E a gente tem muita esperança que o próximo carnaval vai ser o carnaval ainda maior do que o carnaval da gripe espanhola, que foi o maior carnaval de todos os tempos, que aconteceu lá em 1922, 1912, na verdade, 1918, eu acho. 1918, 1919.
E agora, em 2022, a gente tende a ter o maior carnaval da história, se todo mundo tiver vacinado, se essa variante Delta aí não ferrar com nossos planos, mas a gente se espera ver na pista, tá bom? E é isso, gente. Agora a gente abre espaço para trocar uma ideia, pergunta. Bom que a gente acelerou aqui super rápido. Ótimo, temos bastante tempo para pergunta. Muito legal. Isso, que bom, gente. Que bom. Pode tirar aqui a tela, por favor? Eu vou tirar aqui, acho que eu tenho que tirar, né? Eu acho que sim. Qual a opinião de vocês sobre a tecnologia VR? Vocês acham que ela pode substituir os eventos online tradicionais? Se sim, em quanto tempo vocês acham que isso tornará acessível? Bom, assim, eu acho que substituir os eventos online tradicionais, talvez não, porque eu não acredito que nada substitui uma coisa, ela ressignifica a coisa. Né? A gente tem visto, pelo menos historicamente, em todos os meios de comunicação acontecer. Né? O rádio não acabou com o jornal, a televisão não acabou com o rádio, o cinema não acabou com a televisão e a internet não acabou com nada disso. A gente está vendo uma ressignificação. Agora a gente está vendo as plataformas de comunicação, Globo, por exemplo, está se posicionando como uma media tech. Né? Tem os streams acontecendo agora, bombando também. Então, acho que substituir, eu acho que não. Com relação, assim, sobre a tecnologia de realidade virtual, a gente ainda está engateando nesses passos. Né? Assim, nos Estados Unidos, isso é uma outra realidade, as pessoas têm muito mais acesso, e teve um boom de vendas nos Estados Unidos no ano passado. O Facebook, as principais plataformas estão investindo pesado nesse segmento. Todo mundo acredita que é um caminho sem volta, né, e que define, inclusive, o futuro do metaverso, né, que é essa representação digital do que a gente vê no virtual. Mas eu não acredito que isso vai ser acessível para todos. E eu acho que nem todo mundo vai querer isso. Eu, por exemplo, de noite, adoro ter o meu tempo para ler meu livro impresso, sabe? Agora eu leio, na verdade, no Kindle, porque eu não consigo carregar, né? Porque desde que a gente começou a virar nômade, mas eu desligo, saio daquilo. Eu acho que o mais legal dessa história toda, gente, eu tenho falado muito isso em palestras, nos cursos, na comunidade também, é que a gente tem que sair um pouco dessa lógica do ou, né? Que é uma coisa ou outra. E a gente está vivendo um período de tanta abundância de possibilidades que a gente tem que começar a pensar em E, né? Vai ter a realidade virtual, vai ter o presencial, vai ter a transmissão que você não vai ter interação, vai ter a transmissão com interação. E isso faz com que essas experiências se tornem cada vez mais personalizadas para o que você quer fazer. Por isso é tão importante vocês, vocês, termos bons curadores, termos muito senso crítico e, principalmente, estarmos muito atentos sobre a economia da atenção. Todas essas plataformas de tecnologia, elas estão sugando o nosso tempo, elas são criadas para que a gente fique preso nelas. Então, a gente tem que começar a ter uma postura cada vez mais ativa na busca dos conteúdos e filtros também. Não é porque existe uma plataforma, uma rede social nova que você tem que estar lá, que você tem que criar uma presença. Né? Não é porque existe o VR que você tem que fazer alguma coisa no VR, sabe? A gente tem recebido, desculpa, mas a gente conversa com muitas empresas, as pessoas falam assim, qual a nova tecnologia para a gente fazer eventos online? Pensa no conteúdo, pensa na interação, pensa na experiência, pensa na jornada das pessoas. Porque não necessariamente essa tecnologia vai estar acessível para todo mundo. A maioria das pessoas acessa a internet no Brasil por celular, por banda baixa. Né? Então não adianta você ter um mega special chat bombando, vai depender do seu público. Um exemplo disso é o próprio Clubhouse, né? Que não sei se agora já está disponível para Android ou não, já passou essa febre, mas no início ele estava, né, no iOS. Né? Gente, calma, isso vai daqui a pouco estar disponível para todo mundo. Discord já faz isso há muito tempo. O Discord já faz a funcionalidade do Clubhouse há muito tempo. É um frenesi pelo novo, pela busca do novo, que a gente tem que olhar um pouquinho para o passado também, lembrar um pouco do Paulinho da Viola. Nossa. Eu estou vendo aqui, se o pessoal aqui da produção puder mandar para mim, o chat aqui travou para a gente. Eu só estou vendo a última pergunta aqui, que é a do Gabriel. Se não dá para fazer aglomeração, aí ela sumiu. Tem aqui o do Rafa. Ah, legal. Se não dá para fazer aglomeração na vida real, vamos lotar os eventos virtuais. Vamos embora, é isso. A gente tem que continuar. E quando tiver os eventos presenciais, a gente lota os eventos presenciais também. Eu acho que o importante é a gente estar vivendo tudo isso. O Rafa está falando aqui, ó, se o game substituir a música, é possível que a música possa complementar os games, no sentido de trilhas sonoras com participação de bandas ou algo nessa linha? Super. Né? É o que está acontecendo. Eu acho que, mais uma vez, não está substituindo. Né? Quando a gente falou isso, foi dentro de um contexto sobre uma geração comportamental, né? De uma matéria que saiu no jornal em inglês,
para falar que a geração Z cada vez mais é uma teoria, é um argumento que um jornalista criou para dizer que a geração Z cada vez mais está sendo classificada ali pelos games que eles consomem. Mas eu acho que a música, como qualquer outro tipo de arte, ela é eterna, né? A música ela nunca vai acabar, a arte contemporânea, a arte plástica também não vai acabar, a literatura não vai acabar, elas só vão ser cada vez mais disponíveis em diversos formatos. Não sei se vocês acompanharam agora, tem um autor de livros que ele começou a distribuir os livros dele pelo Substack, né, que é uma plataforma de newsletters. As newsletters estão bombando muito, porque os algoritmos das redes sociais não entregam mais conteúdo para ninguém. A gente tem que ser bons curadores de nós mesmos, então eu recomendo muito que vocês sigam newsletters, procurem informações... Especialmente a nossa. Especialmente a nossa, do clube, a cápsula. Vai lá no nosso site. E aí, quando você fala assim, a literatura não vai substituir, porque... agora você já pode construir um livro através de newsletters, mas isso não é novo. Já existiam os folhetins, o Nelson Rodrigues, jornalista, ele publicava uma série de histórias todo dia no jornal, né? As tecnologias, elas muitas vezes só dão novas formas para coisas que existem. E Rafa, tem também um ponto super legal aí, que não só na confecção de trilhas sonoras, né, já que os games agora também é um mercado super importante, mas também é um novo palco para artistas fazerem turnês, né? Os artistas agora vão fazer turnês também nos games, as turnês nos festivais, os presenciais, então eu acho que essa infinidade de possibilidades que a gente tem aí pela frente, né? Legal. Gabriel, depois de tanto tempo vivendo no online, percebendo que é possível ter uma experiência à altura, ou até mesmo melhor, nos eventos virtuais, vamos pensar 2 vezes antes de voltar para o mundo real? Já está rolando vários pensadores, né? Essa é uma matéria no País essa semana falando sobre o TED social, né? As pessoas, elas estão ficando mais irritadas quando elas estão voltando a ter interações presenciais. Elas estão ficando menos pacientes, porque, óbvio, né? Todo mundo ficou tanto tempo isolado, né? A diferença entre você ir para um festival presencial e o festival online é que você não vai ter fila no banheiro, você tem uma cerveja gelada na sua geladeira que você comprou por um preço provavelmente mais barato, você não vai passar o perrengue. Mas estar lá é você participar de uma coisa muito necessária. O ser humano, ele é programado para ser um ser social. Nós vivemos o que o Emily Durkheim chama de efervescência coletiva. Aquele momento que a gente está em conjunto, que a gente participa de uma grande massa, seja um jogo de futebol, sejam as Olimpíadas, seja uma missa, um culto, né? Uma experiência religiosa, aquilo faz com que a gente se sinta uma pessoa fazendo parte de algo muito maior. Nós somos um indivíduo coletivo. Essa experiência, o virtual, ela não consegue ainda entregar de uma forma tão eficiente. Talvez com realidade virtual, talvez com sensores, né, roupas inteligentes que vão fazer a gente sentir frio, calor, roupas que vão reconhecer os nossos padrões de emoção e se ajustarem para que a gente possa ficar mais calmo, para que a gente possa desacelerar o batimento cardíaco. Tudo isso é um maravilhoso mundo novo que ainda está no livro de ficção científica, nos laboratórios que não estão acessíveis para a gente, mas está chegando. Tem uma coisa super legal, que é uma galera tem um grupo de neuropesquisadores dos Estados Unidos, que eles fizeram uma pesquisa junto com o pessoal do Cirque du Soleil, né, antes da pandemia, e eles mediam as ondas cerebrais na cabeça das pessoas quando elas estavam assistindo um espetáculo do Cirque du Soleil num teatro com um monte de gente, né? E eles perceberam que as vibrações cerebrais, quando você está num grupo grande com pessoas, todo mundo assistindo aquele espetáculo e tendo aquela sensação de completude, gera um sentimento de como se os cérebros estivessem emitindo vibrações coletivas, né? Então, essa necessidade da gente estar junto no coletivo, seja numa manifestação, seja num show, seja num culto religioso, ela tem bases biológicas e bases sociológicas muito importantes para a gente, né? Mas, de novo, a gente também está expandindo essas possibilidades. Muitas vezes, pessoas que não teriam acesso a determinados shows, a determinados eventos, a determinados locais, né? Eu acho que é tudo muitas possibilidades, é tudo soma, nunca ou. Exatamente, exatamente. Temos mais perguntas? Tem aqui, do Gustavo, tem um comentário. Diversos games estão incluindo cantores e bandas na trilha sonora, por exemplo, o novo Life is Strange, e isso acaba dando um toque especial também, com certeza. Ali no GTA, por exemplo, tem vários DJs de música eletrônica que eu adoro se apresentando, né? São novas possibilidades, são novas possibilidades. A indústria dos games, ela, como a gente comentou no início da apresentação,
ela representa o dobro da soma da indústria da música e do filme somadas, né? Então, os principais diretores de cinema, os principais produtores musicais estão sendo convidados todos os dias para produzirem coisas nos games, né? Quem não é bobo tá lá, né? A Anitta tá lá, o Neymar tá lá, né? O Alok tá lá. Então, realmente, assim, é uma coisa que não tem como você ignorar. Você não precisa ser gamer para você... isso é uma coisa muito importante de falar. Você não precisa ser gamer para você não estar envolvido, você não estar conhecendo o mercado. Tem uma série chamada High Score, GNDK, a capa é GNDK, mas o título você procura como High Score no Netflix, que fala sobre a evolução dos games até os dias atuais, com narrativas muito peculiares de mulheres, de pessoas LGBTQIA+, né, e como que isso foi sendo desenvolvido ao longo dos anos. Eu acho muito importante, é um passo número 1. Para quem não conhece os games, assista essa série, High Score. Eu acho que é legal porque, assim, muitas coisas foram aceleradas, né, nesse último ano, assim, especialmente questão de tecnologia e questão de trabalho, tudo isso. E, cara, muitos artistas estavam impossibilitados de se apresentar presencialmente, todos os artistas, né, na verdade. E aí, quem já estava namorando e se relacionando com esse universo, explodiu, né? Foi para lá e vamos fazer lá. E abriram todas essas possibilidades, né? Gente, se vocês tiverem mais perguntas, podem mandar para a gente, que a gente ainda tem ainda alguns minutinhos aqui com vocês. Estamos adorando trocar essa ideia, adorando os comentários da galera também. E todos esses conteúdos estão lá no nosso Instagram e na cápsula também, nossa newsletter, toda quarta-feira. Muito bom, Rafa, valeu. Eu acho que, assim, tem uma pergunta que normalmente as pessoas fazem para a gente sobre as experiências online, né? Vão substituir as experiências presenciais, etc. Elas são complementares, como a gente já disse, né? Basta você pensar assim, pensa numa live que você participou, que emocionou você, né? Ou que você participou com a sua família, ou que teve um momento ali de uma confraternização, mesmo que seja porque você não podia estar junto com aquela pessoa, sabe? Mas o online, ele emociona a gente, assim como uma transmissão na televisão emociona a gente, um jogo de futebol que a gente assiste emociona a gente, né? Eu só acho que as coisas têm que ser complementares. O online, por exemplo, ele permite hoje uma inclusão muito maior. Nós temos amigos que têm pessoas com deficiência, né, PCDs. Né? Essas pessoas, nesse momento, elas estiveram numa situação muito equilibrada a qualquer uma das pessoas que, né, um cadeirante, né, que não consegue ir no festival ou no evento. Nesse momento, a gente entendeu qual que é a realidade dessas pessoas também, porque a gente não pode sair, a gente não pode se aglomerar. Né? Então, existe um lado mágico e existe sempre um lado trágico. A gente sempre procura olhar esse lado mágico. Nós não somos polianos, não somos inocentes de achar que tudo está bem, muito pelo contrário, a gente sabe que tem muita coisa ruim acontecendo recentemente, mas a gente trabalha com entretenimento, e quem trabalha com entretenimento traz impacto positivo para o mundo. A gente, na verdade, é a cura para todos esses problemas. A gente está ali construindo ponte ao invés de muros. Então, vamos construir pontes entre o online e o presencial também, porque vai fazer bem para todo mundo. É isso. Gente, não temos mais perguntas? Então, a gente pode ir finalizando aqui, né? Podemos finalizar? Olha, podemos. Obrigado, produção. Obrigado, produção. Galera, muito obrigada pela companhia, pelas perguntas. Espero que vocês tenham curtido. Tem muito conteúdo. A gente falou realmente bem rápido para ter esse tempinho aqui para a gente trocar uma ideia. A gente sempre tem esse tipo de conteúdo lá no nosso Instagram, que é _OCLB. E também temos perguntas. Fica aí. Tem pergunta. Vamos lá, meio pro comercial. Antes de responder a pergunta, eu queria dizer que parabéns pela Campus Party, pela iniciativa de fazer esse evento acontecer, especialmente nesse momento. Assim, a gente precisa de iniciativas dessas, inclusive para não enlouquecer, né, para a gente poder ter esse momento de troca e de conversa aqui também. O Gabriel comentou, né, alguns dias atrás o canal Bis fez um especial para o Dia do Rock, 13 de julho. E pelo menos para mim foi uma ótima forma de relembrar um pouco da sensação de gostar de algo e distrair das dificuldades que a gente vive. Cara, o entretenimento existe para isso. As pessoas dizem que o entretenimento é vazio. Pelo contrário, o entretenimento é muito cheio. Ele é cheio de emoção. A gente fica estressado com o trabalho. A gente precisa do entretenimento. O problema é pra gente que trabalha com entretenimento, né? Aonde que a gente se diverte? Não, e é muito legal essa coisa do ao vivo, né? E do assistir. A gente fez um trabalho alguns anos atrás para o Rock in Rio e a gente fez uma pesquisa das pessoas na rede, né? As pessoas postando, que assim, todo mundo postando, tô no Rock in Rio, que legal, mas também todo mundo postando assim,
estou muito mais feliz aqui na minha casa, na minha televisão, bebendo a minha cerveja, sem fila no banheiro. Então é isso, são essas diversas possibilidades. A próxima palestra é do Luiz Justo. Nosso amigo Luiz Justo, ele faz parte da comunidade também. Daqui a pouquinho ele vai falar para vocês. Fica aí que o cara é um fera. Querido. Super querido, professor dos nossos cursos aí desde 2017. Né? Desde quando nós estava entrando no Rock in Rio, se eu não me engano, nessa época. Mas... Tá vendo? Já demos o gancho aí, sem ser ensaiado. Exatamente. Pessoal, então, muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Valeu!